Antes mesmo de ler o texto, irmãos, eu vou pedir uma gentileza a todos, que é assim, a história de Abraão, como nós vamos começar a partir deste domingo, é uma das histórias mais queridas de toda a Bíblia, de muito longe. Tá? Então, sempre que você vê uma pessoa chamada Abraão, você até desconfia se ela é crente ou não. Né? Tem alguns nomes, quando você vê o nome de uma pessoa, Abraão, diga, rapaz, esse cara deve ser crente. Né? Porque esse é o Abraão. Tá? E para nós, e para muitos de nós que crescemos na igreja, você vê a história de Abraão, é o ápice da jornada de um crente em muitos sentidos. Tá certo? Você olha assim, rapaz, é o pai da fé, é o que acreditou nas bênçãos do Senhor. Então, por que eu estou dando essa introdução antes de ler? Porque hoje eu vou estar pontuando 2 erros de Abraão. E aí, quando eu não fiz isso, mas quando eu pontuei um aspecto uma vez, falando em outra igreja sobre Abraão, quando terminou o estudo, nem foi um culto, nem foi a pregação, foi um estudo, uma irmã chegou para mim, que eu disse que Abraão tinha mentido no caso de Sara, como nós vamos ver. Aí ele, pastor, no dia que Abraão mentiu, não, que isso é feio. Dia que ele teve um plano. Aí eu disse, um planozinho mentiroso, né, minha irmã? Um planozinho mentiroso, né, minha irmã? Mas não pode, pastor, um homem de Deus como Abraão. Aí desde então eu fiquei com isso na cabeça. Digo, rapaz, se eu for pregar outro texto, que eu vou dizer que Abraão errou, vai ter um problema. Não, pastor, como assim? Tá? Mas o que eu peço é que, obviamente, isso não diminui nem um pouco, até um ponto da aplicação, como a gente vai ver. Mas eu peço para que você preste bem atenção na leitura, até para que você possa ver isso de uma forma clara, como é relatado aqui no texto de Gênesis 12. Tá bom? Então, vamos ler Gênesis 12 e apenas um versículo do 13, porque eu vou estar pregando o 13 no próximo domingo, mas esse ponto em particular faz mais sentido trazendo ele para cá. Gênesis 12 diz assim, a inerrante palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que se abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Veja, por favor, o versículo 8 e 9 do capítulo 13, diz assim, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra?
peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, que o Senhor nos ilumine para entender a Tua palavra. Nesse texto tão conhecido da Bíblia, num personagem tão icônico na história das Escrituras, e que nós vamos começar a ver sua jornada hoje. Eu te imploro que Teu Santo Espírito nos ilumine para entender essa linda passagem, ó Deus, e para que, como Abraão, possamos responder sempre com fé, crescendo diante do Senhor e aprender com os nossos erros também para prosseguirmos bem em nossa peregrinação. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui é a história de Abrão, tá certo? Ele não teve seu nome mudado, seu nome vai mudar alguns capítulos à frente, quando Deus firma a aliança ali com ele. Então você vai ver que Abrão estava numa cidade chamada de Ur, Deus o chama para ir para a terra prometida, literalmente. Eu vou para uma terra que você vai lá, tá certo? E você vê, crianças, que a bênção que Deus promete a Abraão, ela tem 3 níveis, tá? Ela tem uma bênção pessoal, que você vai ver no versículo 1, tá? Ou seja, vai para a tua terra que eu vou te mostrar. No versículo 2, você vai ver que tem uma bênção que é da nação, de ti eu farei uma grande nação. E no versículo 3, você vai ver que essa bênção que é pessoal e que ela é de uma nação, também acaba atingindo literalmente o mundo inteiro. As famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Abraão, então, obedece esse chamado, vai lá para a terra que Deus mostrou, com tudo que tinha, com seus servos, com seu sobrinho. Chega lá, edifica um altar, o Senhor confirma a chamado dele, ele edifica um altar ao Senhor, adora ao Senhor. Depois de algum tempo, você vai ver que teve fome, ele vai então para o Egito, você vai ver que ele, por medo de morrer, ele faz uma meia mentira. Eu não estou tentando aliviar para Abraão. Realmente, crianças, Sara era irmã dele, meia irmã dele. Tá? Então, só que era esposa. E essa foi a grande parte que foi omitida. Tá certo? Que ele disse que era só que é minha irmã. Mas a outra parte que era fundamental. Então, Sara, por causa da sua beleza, Sarai, por causa da sua beleza, é levada cativa. Abraão fica com vida, só que Faraó, como o texto vai dizer, é afligido por grandes pragas. Então Faraó pergunta, por que você fez isso comigo? Libera Abraão, libera Sara, e Abraão volta do Egito ainda mais rico. Tá certo? Então veja, crianças, algumas aplicações para a nossa vida. Primeira é de que o medo dos homens, como foi o próprio caso de Abraão aqui, pode nos levar a errar. Ou seja, o medo de, rapaz, eu tenho medo disso, o medo talvez de você na escola, de você querer fazer parte de um grupo, né? Já dizer a patota, que é a palavra dos antigos, né? Você querer fazer parte de um grupo. Você está ali, eu quero fazer parte desse grupo, então eu tenho que me comportar como eles, eu tenho que me vestir como eles. Se eu não fizer isso, eu vou ser julgado, eu vou ser maltratado, se eu não tiver o mesmo celular, se eu não tiver o mesmo linguajar, se eu não tiver a mesma marca de tênis. Eu lembro que isso é uma bobagem. Pastor, isso era bobagem, eu concordo. No meu tempo, e sempre vai piorando com o tempo, né? No meu tempo era uma marca de mochila chamada Company, que já faliu. Mas quem não tinha aquela mochila, era bem assim, eu tenho uma Company. Tá certo? Nunca tive, criança. Aí lá vem a confissão. Nunca tive, nem de camelô. Tá? Mas o fato é que a gente sempre quer fazer parte de um grupo. E o medo de não querer fazer parte daquilo nos leva, como Abraão, a errar, a temer mais aos homens do que a Deus. Nesse caso, Abraão foi poupado. Mas veja algo interessante. A promessa que foi feita a Abraão foi, de ti serão abençoadas as famílias da terra. Mas aquela mentira de Abraão fez com que o Egito fosse amaldiçoado por causa disso. Foi o oposto que você vê. Ao invés de Abraão ser uma bênção para o Egito naquele momento, o que você vai ver foi Deus derramando praga sobre o Egito. Imediatamente, logo após o texto, vai dizer, se tu uma bênção. Então, o medo dos homens, crianças, pode nos fazer errar. Como um homem como Abraão. E aí vem a segunda aplicação. Mas isso não quer dizer que um dia você não possa ser um homem, uma mulher de fé como Abraão foi. Você vai ver que no início ele realmente errou.
No início da sua jornada, diante das adversidades, diante do medo, ele errou. Mas ele continuou confiando no Senhor que o chamou e seguiu até o fim da sua jornada como o herói da fé que era. Para no fim dela, quando Deus disse, Abraão, me dá o teu filho, ele deu sem hesitar. Então você pode olhar para os seus erros hoje, para as suas próprias limitações e dizer assim, mas eu sou falho, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão bonito, eu não sou tão popular, eu não faço parte de um grupo, eu não tenho uma mochila company. E troque mochila company por qualquer coisa que é do momento. Você tem algo mais especial que isso, que é o poder do Evangelho contigo. Se você tem isso, siga firme na sua jornada, porque a história da sua vida vai ser tão brilhante como a de Abraão, por um motivo só, porque o fim dela é a glória em Cristo Jesus. Porque o fim dela, assim como Abraão, não era uma terra, mas como o texto de Hebreus vai dizer, mas esperar a terra qual o arquiteto e construtor era o Senhor. Então, nem Abraão era Abraão no início da sua jornada. Foi algo que ele foi aprendendo com o tempo, sendo transformado de graça em graça. E o mesmo pode acontecer com você no poder do Senhor e do Evangelho. Que Deus o abençoe e no meio da sua peregrinação, que você se torne cada vez mais parecido com Cristo, olhando para o seu irmão mais velho. Um dos irmãos mais velhos que você tem, que é Abraão. Que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui é a mesma estrutura, tá, que a gente leu em Gênesis de 1 a 11. E uma maneira simples de Moisés lembrar isso é de que a palavra abençoado, ela aparece só nos versículos de 1 a 5, a exata mesma quantidade de vezes que aparece de 1 a 11. Então, do 1 a 11, a palavra abençoado aparece a mesma quantidade de vezes do versículo de 1 a 5. Para você só ter uma ideia de como o próprio Moisés está indo mostrar assim, o padrão que você viu atrás está se repetindo aqui. Agora a gente está vendo a história de um homem. Só que você já vê o vislumbre de algo mais específico. Porque até Noé, que foi onde a gente parou, no caso de Babel, você vai ver a ideia de encher a terra, encher a terra. Aqui, você vai ver a ideia ainda de encher a terra, mas você já vê um afunilar. De ti farei uma nação. Você já começa a ver um afunilamento da promessa do Senhor. De ti farei uma nação. Essa nação vai ter um impacto em todo o mundo, é verdade, mas você já vê um afunilar. Tá? Então aqui vai começar a história desse homem, Abrão, filho de Terá, que estava numa cidade idólatra, estava em Ur dos Caldeus, e se você tem alguma dúvida de que Terá ou que Abraão eram idólatras, basta você ler Josué 24. Tá? Se você ler Josué 24, quando ele está diante do povo ali, Josué faz igual a Moisés, de repetir a lei e colocar diante de Moisés, fala assim, diante de vós tem um caminho de vida e de morte. Aí Josué ele só troca a linguagem e vai dizer assim, escolhei hoje diante de que Deus vocês vão servir. Diante do Deus de Israel ou diante do Deus que andava Terá antes. Ou seja, ele olha para o pai de Abraão e vai dizer, ele bota em nítido contraste com Deus de Israel. Então veja que Deus está chamando aqui, não era um homem bom. Sim, pastor, mas provavelmente era um cara trabalhador, é possível. Como você pode até pensar também que essas posses que vai dizer que ele saiu aqui do texto, era fruto de herança, foi do pai dele que trabalhou. O fato é, as informações que a gente tem de Abrão até o presente momento é que o pai dele, sabemos que ele é da semente de Sem, ou seja, que ele é da semente santa. Tá? Então a gente tem essa informação. Mas não pense que ele era um cabacrente. É como Noé. Deus escolheu um e disse, é esse aqui que vai ser. Não por mérito, mas por graça. Tá? Então você vai ver que no versículo 1, você vai ver que do 1 ao 3, as 3 esferas, tá certo, da promessa de Deus. O primeiro é uma promessa pessoal. Quando o Senhor aparece a Abrão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, no primeiro nível, a promessa ela é pessoal. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Larga tudo e vai para a terra. No segundo, você já vê o círculo aumentando. A promessa, então, agora cabe para uma nação. Como vai dizer, de ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Então, você tem que olhar em escala. Primeiro, o nível pessoal. Eu vou sair daqui e vou para a terra que esse Senhor vai me mostrar. Ok, de lá,
a promessa vai ganhar uma outra escala. Não apenas isso. Eu, que tenho aqui minha família, lembrando o óbvio, Abraão não tinha filhos, com 75 anos de idade, vai me fazer uma grande nação. Tá? E quem me abençoar, vai ser abençoado também. E o meu nome vai ser engrandecido. Veja, estou tentando colocar na perspectiva de Abraão ouvindo aquilo. E no terceiro, o impacto é ainda maior. Então, é pessoal, nacional. E no terceiro, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja. Você vai dizer que foi assim. Ah, foi um ato de fé de Abraão ter saído da sua terra e ter ido para a terra de Canaã. Foi. Com certeza foi. Eu não estou negando isso. Mas como eu pontuei até num culto doméstico lá em casa. Se Deus aparecesse diante de você e falasse assim, vai lá para um outro, escolha, qualquer país do mundo que você nunca viu. Vai lá para o Vietnã. Lá eu vou fazer teu nome famoso. Eu vou te engrandecer o nome. Eu vou te fazer uma grande nação. E todo mundo lá vai ser abençoado por essa causa. Você não ia, não? Ou seja, observe que o que eu estou mostrando é que, no primeiro momento, a fé de Abraão, ele ouviu tudo aquilo. Vai lá. Ah, pastor, mas ele obedeceu. Obedeceu. Só que veja que Deus diz na frente o que é que ele vai receber. Não é um segredo. Ele não simplesmente vai. O teste de fé dele, com razão, é questão do filho mais à frente. Mas aqui, Deus não disse, Abraão, vai lá para uma terra, por quê? Porque eu estou mandando. Isso seria suficiente. Mas Deus dá 3 promessas. Vai lá para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te fazer uma grande nação. E todo mundo, todas as famílias do mundo serão abençoadas por tua causa. E aí, então, no 4, você vê a resposta. Deus fala isso, a Abraão, e no 4, você vai ver a resposta. Quando vai dizer, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e lá foi ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Então, ele escuta aquela promessa de nível pessoal, nacional e mundial. Apenas um pequeno parênteses aqui, pastor, porque o senhor não está tratando desses 3 aspectos da promessa como um todo aqui, porque esses assuntos vão ser repetidos mais à frente nas outras narrativas. Então, como pastor, eu tenho que distribuir um pouco aqui os temas. Mas veja que o impacto mundial, isso eu vou abordar hoje. Então, Abraão sai com uma comitiva de sua esposa, seu servo, seu sobrinho. Mas no versículo 6, você tem uma informação que é Moisés contextualizando para o leitor do seu tempo. Quando vai dizer assim, ir para uma terra de Canaã que não tem nada, mas o versículo 6 vai dizer o quê? Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Então, veja. Abraão, vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Só que quando Abraão chega, ele olha para um lado, olha para o outro e vai dizer, tem gente aqui. Não é um terreno baldio. Não é uma terra em que os bandeirantes exploraram, não tem ninguém. Vou chamar aqui de Abralândia. Era uma terra que tinha gente morando. Então, isso já aponta de uma maneira sutil a primeira dificuldade. Por que Deus mandou Abraão para uma terra que já tinha gente? Ele não tinha o mundo todo. Deus não poderia pegar um pedaço de terra que não tinha ninguém, não. Então, esse tema aqui, ele é introduzido de forma muito sutil. Porque quem é que estava ouvindo isso? Era o povo que, alguns anos à frente, ia entrar em guerra com esse povo aqui. Então, você tem que ter isso em mente, que quem está ouvindo vai dizer assim, então aquele mesmo problema que a gente vai enfrentar agora, Abraão enfrentou lá atrás. A gente vai entrar em guerra com esse povo, mas Abraão, quando saiu, ele não chegou lá e disse, eita! Não. A primeira dificuldade. E aí você vai ver então que quando ele chega lá, tá certo? O versículo 7 vai dizer uma reafirmação desse Senhor.
que apareceu a Abraão, que prometeu isso a ele, vai dizer o quê? Darei a tua descendência a essa terra. Então veja, que a primeira dificuldade é óbvia. Tem gente aqui, você não vê Abraão falando nada, mas o texto vai dizer, tem gente morando aqui. Aí Deus já garante a ele uma coisa, eu vou te dar esta terra. Ele confirma a promessa ali. Então veja que a resposta de Abraão já é incrível no primeiro momento, demonstrando exatamente o homem de fé que ele é. Ele chegando lá, e você somando com o versículo 6, sabendo que tinha pessoas morando lá, não tenha dúvida que tinha um monte de altar. Não tenha dúvida que tinha um monte de altar lá para um monte de deuses. Abraão poderia muito bem olhar para um altar igualzinho da terra dele de Ur, igualzinho aonde ele ofereceu sacrifício no passado, né? E dizer assim, rapaz, eu vou usar um desse aqui, mas vou oferecer a esse Senhor aqui que me chamou. Você já vê a diferença quando vai dizer no versículo 7 que ele fez um altar ao Senhor. É uma informação simples, passa despercebida nos nossos olhos. Mas você já vê a diferença da resposta de um homem de Deus. Ele faz algo novo. Ele não aproveita aquilo ali, não, é novo. Ele faz um altar àquele Senhor que é diferente, que é maior do que todos os outros deuses, que o chamou, que o prometeu a ele aquela terra, que ele ia ser uma grande nação e que as famílias de toda a terra iam ser abençoadas. Então a resposta do homem de Deus a essa bênção é a resposta que todo homem de Deus deve, toda mulher de Deus deve fazer, que é adorar ao Senhor. E é isso que Abraão responde. Feitas essas promessas, Abraão adora ao Senhor. E para você não ter dúvida que ele estava adorando a um Deus errado, em toda esta passagem, o nome de Deus ele é escrito com letras maiúsculas, mostrando exatamente que era o Senhor, o nome pactual do Senhor. Nome esse, que a gente vai ver isso lá em Êxodo, que Deus não se apresentou a Abraão com esse nome. Ele se apresentou a Moisés com esse nome, mas não a Abraão. Tá, mas ainda assim, para o leitor saber, Abraão não estava sendo enganado por nenhuma divindade. Foi o Deus de Israel que chamou ele para aquela terra, que deu ele aquela terra, que o abençoou, e nós somos, nesse sentido, filhos de Abraão também. E aí, se a passagem parasse aqui, já seria uma grande história. Só que a história continua. E aí, veja, irmãos, Moisés, ele nunca dá ponto sem nó. Tudo que é importante, Moisés fala. Então veja o versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus não mandou ele para ir para o Egito. Em nenhum lugar você vai ver isso. Em nenhum momento da passagem, você vai ver Deus mandando Abraão ir para o Egito porque teve fome. Aí, alguém pode argumentar e dizer assim, mas pastor, você acha que Abraão deveria ficar na terra que Deus chamou e enfrentar a fome? Ora, olhe para o final da história de Abraão. O que Deus pede a Abraão? Não é algo maior do que a fome, não? Não é o próprio filho? E Abraão hesita? Nenhum momento. Mas aqui, diante da fome, Abraão foi para outra terra que Deus não mandou ele ir. Tá certo? Ah, pastor, o senhor está dizendo que Abraão já errou daqui? Nem tanto. Mas eu só quero ratificar que Deus não manda Abraão para o Egito. Tá? Teve fome, Abraão, foi para outra terra. Então veja que Abraão foi por conta própria, não foi por orientação divina. Deus mandou ele para uma terra muito específica e ele foi. Mas quando teve a primeira adversidade, eu acho que a terra é ali. Rapaz, com essa fome aqui, acho que a terra é ali. E aí, Abraão, chegando no Egito, ele para, quando vai dizer o versículo 11, vai dizer para sua mulher, Sara, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a minha mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Veja, irmãos, permita-me fazer um rápido excurso, porque não tem
não é um impacto diretamente no texto, mas até por providência divina ser hoje o dia da mulher presbiteriana, permita-me fazer um breve excurso aqui da passagem, ou seja, tratar algo no texto, mas que não vai ter um impacto final na mensagem. Então, permita-me tratar aqui. Como é que uma mulher de 65 anos ainda é bonita? Veja. Você pode argumentar e dizer assim, pastor, a beleza está nos olhos de quem vê. Tudo bem, mas não para a Bíblia. E em próprio livro de Gênesis você vai ver isso. Mais na frente, quando o neto de Abraão vai casar, o texto vai dizer claramente, Raquel era linda, mas Lia era não. Então o texto aqui vai dizer que Sarai era linda. Aí você vai perguntar assim, pastor, como é que uma mulher de 65 anos é linda num nível tal que Faraó vai querer aquela mulher no harém particular dele? Ou seja, o negócio é mais grave ainda. Tá certo? Aí a resposta mais comum que todo mundo vai dar é assim, pastor, porque naquele tempo não se envelhecia como era hoje. Tá. E aí eu sacudo para vocês, mulheres piauienses, tá certo? Me explique então, como é que uma mulher de 65 anos, num clima desértico, altamente árido, sem protetor solar, mantinha sua pele linda, brilhante e transparente. Graça divina. Faça um protetor solar com esse nome e fique rica. Veja, irmãos, eu acredito que 1 Pedro 3 tem a resposta. Quando Pedro, falando da submissão das mulheres, ele vai dizer exatamente essa expressão. Como se ataviaram, ou seja, como se arrumaram as antigas mulheres, chamando como se ataviou Sara, ou seja, como se arrumou Sara, chamando seu marido de Senhor. Então veja que para Pedro, a beleza de Sara é vinculada à submissão dela. Para Pedro, ele usa a expressão de como se fosse uma mulher trocando de roupa, colocando maquiagem. Ele vai olhar para Sara, do mesmo jeito que Sara se arrumou, fazei vós também de que vocês são filhas. Então veja, minhas irmãs, presbiterianas em particular no seu dia, vocês são filhas de Sara, não por causa da beleza física, mas como Sara, por causa da sua beleza espiritual em Cristo Jesus. A beleza de obedecer ao único e verdadeiro Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Beleza essa e comportamento esse, que se vocês levarem a sério isso, se comprometerem, chamando a Deus de Senhor e se comportando como tal, é certo que essa beleza o mundo inteiro verá e vai dizer, aquela mulher é linda. E a prova simples disso é que é clichê até hoje, quando você vê uma pessoa dizendo que vai casar, o que é que ele vai dizer? Eu quero casar com uma mulher de igreja. Eu quero casar com mulher de igreja. Por quê? Porque ele sabe onde está a verdadeira beleza de uma mulher. Então, a vocês, mulheres presbiterianas, permita-me então, nesse rápido discurso, parabenizá-las pela beleza de vocês. Beleza essa que é ratificada por causa de Cristo Jesus, a qual vocês são servas dele. Se ataviem então da beleza da obediência, chamando Cristo sempre de Senhor, para que a sua beleza dure por 10, 15, 20, 30 anos e por toda uma glória vocês sejam lindas em Cristo. Volto. Então veja que essa beleza de Sara, Abraão sabia que ia chamar a atenção de outras pessoas. E aí aí entra aquela irmã da minha ilustração do início, ilustração que foi verdade, né, da história do início. Mas, pastor, Abraão não mentiu. Sara era irmã dele. É verdade. Mas me tire uma dúvida. Abraão, certo? Abraão, sei que eu vou estar confundindo, mas é uma pessoa. Sabia disso, certo? Então me tire uma dúvida, ele preferia ver a mulher dele ser possuída por outro homem a morrer. Aí você vai me dizer que isso é um plano bom? Você ia continuar amando seu marido depois disso? Vai lá, mulher.
te deita contra o cara para eu ficar viva. Eu estou dizendo, claro. Você está me dizendo que isso é um plano santo? Ele que deveria colocar ele, não, minha filha, não vamos entrar aqui não, que vão querer lhe matar, e eu fico na frente para lhe defender. Abraão fez isso, fez o oposto. Fica tu na minha frente. Pastor, o senhor está dizendo que Abraão foi covarde? Estou. Ele teve mais medo dos homens do que de Deus. Essa é a maior covardia que um crente pode ter. Diante da adversidade, ao invés de confiar nas promessas do Senhor ou de defender a sua esposa, ele coloca a vida da esposa dele à humilhação, a ser possuída por outro homem, ímpio, diga-se de passagem, para que ele não morresse. E aí, entra aquela minha irmã, foi um plano, eu concordo que foi um plano, mas nada santo. E aí o que acontece? Exatamente o que Abraão previu. No 14, quando entra, os egípcios viram que a mulher era realmente diferente. No 15, os superiores de Faraó, não acima dele, mas a equipe de regência de Faraó, os príncipes, como é chamado aqui, veem isso, sabe que ela é diferenciada, leva para Faraó. Só que aí há uma troca. Ou seja, Faraó pega a mulher dele, mas trata bem a Abraão, dá um monte de coisa para ele, como o texto vai dizer, ele enriquece. Aí só que o 17, para você ficar claro como o que aconteceu não é bom, porque se o cara para ler no 16, vai dizer, rapaz, esse Abraão foi um gênio. Trocou a mulher por ovelha, boi, jumento, escravo, escrava, jumentas e camelos. Se livrou da mulher estéril, se o texto parasse aqui, alguém ia dizer, se livrou da mulher estéril e ficou milionário no processo. Se ele fosse um coaching hoje, ia ficar muito milionário. Já tem até o livro pronto, tá vendo, dona Senira? Como se livrar da sua mulher e ficar muito milionário. Só que no 17, você já vê a diferença. Porém, ou seja, quando já começa com esse porém, você já vê a mudança no texto. Porque não foi nada bom. Porém, o Senhor puniu a Faraó. Então, veja, aquilo que Faraó fez foi errado. Por culpa de Abraão, ou seja, por culpa de Abraão, Deus puniu a Faraó. E não Abraão. Você vai dizer, pastor, como pode? Porque Deus prometeu que ia abençoar Abraão. Você está vendo como Deus não pode se anular, apesar do erro dele. Veja, Abraão errou, mas como Deus disse que ia abençoá-lo e disse, quem amaldiçoar você, eu vou lhe amaldiçoar. Você já vê ali Abraão olhando para Deus, cumprindo sua promessa, onde aquele que errou, mas ele não sabia, mas errou, Deus já o puniu e não puniu a Abraão. E não puniu a Abraão. Já você já vê exatamente Deus cumprindo sua promessa de amaldiçoar quem amaldiçoou Abraão e abençoar quem abençoou Abraão. E aí então, quando isso acontece com muitas pragas, Faraó chama Abraão, rapaz, que foi isso que tu fez? Que tu não me desse de saber que era tua irmã, que era tua esposa, agora toma ela de volta. Só que aí ele teve a mulher de volta, mas não perdeu nenhum dos bens, como vai dizer o versículo 20. Como vai dizer o versículo 20. Ele entra por causa da fome no Egito e sai daquele lugar ainda mais rico do que entrou. Tá? Pastor, por que o senhor leu os versículos 8 e 9 do capítulo 13? Porque para você ver exatamente essa fase inicial da vida de Abraão, ainda aprendendo a depositar sua confiança em Deus, veja que quando os servos dele e de Ló, que ficaram ricos no processo do Egito, se desentenderam, ao que é que Abraão faz? Veja que o ato de Abraão, ele é sempre visto como um ato de desapego, e está certo. Só que tem um ponto óbvio que às vezes a gente deixa passar. Ah, pastor, Abraão estava confiando e descansando no Senhor, que o Senhor ia suprir a necessidade de Abraão. É verdade, mas veja a oferta de Abraão a Ló. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, para a esquerda. Ou seja, o que é que Abraão fez? Ló, escolhe. Está vendo a terra toda aqui?
Escolhe. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. Olha, que pastor, quer desapego maior do que esse? Tem um detalhe. Por que Abraão não podia fazer isso? Porque Deus já tinha dito a ele, uma terra que eu vou te dar. Abraão deveria ter dito, Ló, escolhe tudo. Aquele pedaço não. É meu. Aquele pedaço ali, ó. Não. É meu. Deus me prometeu. Escolhe qualquer coisa. Ali não. Você não vê Abraão fazendo isso. Escolhe qualquer coisa. Veja que Abraão abriu mão até da terra da promessa. Por providência divina, Ló olhou para Sodoma e disse, é para lá que eu vou. E se deu mal. Isso é outra história. Mas veja que Abraão oferece o que ele não deveria oferecer. O mesmo erro que ele cometeu no 12. Ele ofereceu a esposa quando não deveria. Ele ofereceu a terra quando não deveria também. Então veja, meus irmãos. Diante desta passagem, permita-me 3 aplicações. A primeira. Veja que no versículo 3... vai dizer que essa bênção que é dada a Abraão, ela vai atingir o mundo inteiro. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós sempre costumamos, e é isso que eu acho interessante. Teve um cara que ficou famoso, não sei se alguém já leu qualquer coisa dele, mas com certeza eu acredito que se você usa um pouco mais de internet, você já viu algum vídeo dele, um psicólogo famoso chamado Jordan Peterson. Um livro dele, um best-seller chamado 12 Regras de Ouro, certo? 12 Regras para uma Vida. É um livro até interessante. E certa feita, uma das regras dele, naquele livro, é o seguinte, e ele pontuou isso, antes de dizer a regra, foi num programa, quando uma mulher perguntou para ele, não foi uma mulher, foi um homem, uma pessoa, perguntou para ele assim, eu quero ser uma grande ativista no mundo, eu quero fazer a diferença, eu quero transformar as coisas, proteger a natureza, tudo e tal, e pá. Onde é que o senhor recomenda que eu comece? A ele, arrume seu quarto. Você tem o hábito de arrumar o seu quarto? O que é que isso tem a ver? Se você não consegue arrumar o seu quarto todo dia, como é que você pensa em transformar o mundo inteiro? Se o quarto que você vive, ele não é agente de transformação. Veja, tem uma coisa que sempre me incomoda no discurso da igreja, que é assim, não, pastor, a gente tem que lutar para transformar o mundo, a gente tem que sair das paredes da igreja. Quem disse? É o contrário, é dentro das paredes da igreja que o mundo vai ser transformado justamente por causa dessa promessa. O alcance do poder transformador do Evangelho não é além das portas da igreja. É quando as portas da igreja, elas vão aumentando, e como justamente acaba a Bíblia, vai acabar a história do mundo, com esse poder e com essa igreja sendo literalmente toda a criação. Aí o que eu não entendo é porque hoje, a gente tem a esfera para lutar aqui e tem uma esfera para lutar aqui. Enquanto a nossa esfera tradicional de luta é na igreja. Você quer ver um mundo melhor? Seja um crente conforme a vontade do Senhor. Pronto. Porque isso vai atingir o mundo inteiro. De coisas como a criação que você dá ao seu filho, a maneira como você se comporta como pai, como mãe, como filha, como pessoa solteira, não importa. A partir do momento que você entende que, meu amigo, eu fui chamado pelo Senhor para essa função, então o impacto que isso vai ter na minha vida vai pegar o mundo inteiro. Então veja que hoje nós somos cristãos no Piauí, tá? Se você pegar um mapa de Israel, a gente está na outra ponta do mundo quase, está quase uma reta, se você pegar uma,
e olhar, está quase uma reta de outro ponto no mundo, mas estamos aqui, no Piauí, nesse calor, dizendo, nós somos filhos de Abraão pela fé. Você está vendo exatamente aquela promessa, eu disse, todas as famílias da terra vão ter impacto nessa bênção que eu estou lhe dando. Agora, olhe para a vida de Abraão e me diga o que é que Abraão fez em larga escala. Ele comandou algum império? Ele era um grande general de algum exército? Ele era um servo do Senhor, pai de família, que obedeceu os caminhos do Senhor. E o impacto disso foi visto por gerações, chegando a nós até hoje. E a gente ignora isso. Não, a gente tem que lutar fora da igreja. Ora, aprenda com Abraão. Aprenda com Abraão. Olha aí o impacto da fé dele. Lute dentro da esfera da igreja. Lute dentro da esfera do seu cristianismo. Essa é a receita que a Bíblia lhe dá. Para que você, então, seja, como diz aqui o texto de Abraão, para que você seja uma bênção. E isso tenha impacto no mundo todo. E hoje, a gente ainda tem N vantagens que Abraão não teve, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista teológico. Está aqui. O sermão está sendo filmado, depois eu vou colocar no YouTube, um cara na Indonésia pode ver esse vídeo. Mas não apenas isso. Não é por causa da tecnologia que isso se tornou verdade. Mas porque Deus é fiel em suas promessas. Não duvide do poder de Deus agir na sua vida para que você seja um agente de transformação no mundo, para que o Evangelho se propague através da sua vida, através do seu comportamento, através da sua obediência em gratidão para com o Senhor, que tudo fez por você. Às vezes é muito fácil a gente querer transformar a vida longe da igreja. Por quê? Porque vai dizer que eu não preciso obediência ao Senhor. Eu vou fazer do meu jeito. Vou transformar aqui esse aspecto da sociedade. E aí você vai transformar a sociedade à sua imagem e semelhança. Você vai moldar a sociedade para aquilo que você quer. Agora, como todo crente vai dizer, pastor, a gente vive num mundo muito mau, é uma sociedade muito ruim, colocar um filho nesse mundo é difícil. Pois pronto, seja como Abraão, crente. Obedecendo ao Senhor, seja constante, para que em você sejam abençoadas todas as famílias da terra. O alcance do Evangelho, ele é mundial. Foi com Abraão, porque não seria com você também. Se é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Segunda aplicação, irmãos, e aí em cada aplicação eu vou me afastando, assim, quando eu digo me afastando, é olhando o texto um pouco mais de cima. Veja que a história que você lê a partir do 10, o judeu que estava ouvindo lá, rapaz, essa história é semelhante. Porque, veja, pegue essa história de Gênesis de 12, do 10 a 20, e compare com a história de final de Gênesis e começo de Êxodo. Por que razão Abraão foi para o Egito? Porque teve fome. Por que razão José foi para o Egito? Porque teve fome. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Um faraó os maltratou, tirou algo deles. No caso aqui a esposa, no outro caso tirou a liberdade, os colocou escravo. Deus então puniu ambos com pragas, como o texto vai dizer. Veja que o texto inclusive usa essa expressão no versículo 17. Deus puniu ambos com pragas e os dois entraram pobres, ou menos, saíram mais ricos do que entraram, como aconteceu com Israel. Então veja, o judeu que está ouvindo aquilo vai dizer assim, rapaz, o mesmo que aconteceu com a gente, numa escala maior, aconteceu com Abraão numa escala menor, mas foi a mesma coisa. A mesma constância. Tá? Então, eu acredito piamente, sim, que esse texto tem esse aspecto também, de mostrar para o judeu isso, dizer assim, olha, está vendo o que aconteceu com a gente aqui na libertação do Egito? Não era novidade. E é esse o ponto de aplicação, que é o quê?
Do mesmo, qual era a mensagem para aquele judeu que estava ouvindo isso pela primeira vez na leitura da lei? Meu amigo, o chamado do crente para peregrinar, as dificuldades são constantes. Quando Abraão foi chamado, ele enfrentou dificuldade logo de cara. A terra estava habitada, ele teve fome, ele foi para outra terra. Israel, a mesma coisa. Mas a mesma constância de dificuldades que a Bíblia vai apresentando na peregrinação do crente, ela só é eclipsada pela constância da presença divina em libertar e salvar o seu povo em todos os momentos. A gente sempre vai ter a tendência de enfatizar a bronca, o difícil, a dificuldade, a escravidão, o deserto. Mas isso deve ser eclipsado exatamente pela certeza de um Deus que salvou e está presente e libertou todo aquele povo. Como libertou Abraão, como nos libertou da escravidão do pecado também. Então você foi chamado para, como Abraão, para peregrinar sobre essa terra, sem dúvida. Esse chamado é fácil? Não é. Não é. Hoje não é. Porque nós habitamos numa terra que humanamente falando, tem outro dono, né? Tem outro dono. E eu não posso fazer como aconteceu, nem sei se acontece ainda hoje, há alguns anos atrás, como em algumas igrejas neopentecostais estavam pregando isso, né? Errado, que se você desse 7 voltas ao redor do que você quisesse, colocasse a planta do seu pé, aquele lugar era seu. Vou tentar fazer isso com o meu apartamento. A constância das dificuldades, ela deve ser eclipsada pela constância da presença divina em nossas vidas. Abraão, ele foi chamado por Deus, ele passou por dificuldades, mas ele esteve um Deus presente com ele, mesmo quando ele não merecia estar, mesmo quando Abraão foi covarde e colocou a vida da sua esposa em risco, ele teve um Deus com ele, porque Deus não pode falhar. O grande problema é que a gente se acha tanto, que a gente acha assim, pastor, eu não vou orar não vou para a igreja não, eu vou decidir isso por quê? É porque Deus não vai me abençoar, né? Porque eu fiz isso. A gente realmente acha que a gente tem poder sobre Deus, que a gente consegue mudar Deus. Deus sabe, entenda. Jamais, como eu fiz ao longo desse sermão, e já vou colocar no meu último ponto da aplicação, eu estou tentando defender Abraão ou o famoso errar é humano, ou tentando o famoso dizer a carne é fraca. Para qualquer pessoa que algum dia errar para com você e dizer assim, pastor, o senhor sabe como é, né? A carne é fraca, errar é humano. Qualquer pessoa que usar essa desculpa com você, diga para ela faça a seguinte analogia, como sempre faço. Me tire uma dúvida. Quando você entra num avião, e o avião está perto de cair, e o piloto abria o microfone e falar assim, pessoal, o avião está caindo porque eu entrei para voar embriagado. Mas você sabe como é, né? Errar é humano. Me desculpem. Você ia ficar tranquilo? Errar é humano. Se sua esposa estivesse lá dentro daquele voo, se sua filha estivesse lá dentro daquele voo, errar é humano, né, pastor? Ele não podia fazer nada, ele entrou bêbado, errar é humano. Você ia largar um processo e ia querer ver aquele homem preso, na melhor hipótese possível, morto, se você for lá direto para o seu coração. O fato de errar ser humano não quer dizer que você deve esperar erro de uma pessoa. Então eu jamais espero passar pano, para usar a palavra do Moderna, sobre o pecado de ninguém. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus chamou um povo que ele sabe que é fraco, que ele sabe que é pecaminoso. Tanto é que ele deu leis para que o povo fizesse o que? Se arrependesse. Está aqui, meu filho, está aqui para você se purificar. É a prova que Deus sabe que ele chamou um povo que é pecador e que vai errar. Tanto é que ele disse o quê? Uma vez por ano, o sumo sacerdote vai entrar aqui, vai fazer isso. Ou seja, não foi só uma vez, era todo ano, o sacerdote ia lá, meu amigo, que esse povo peca.
É óbvio que Deus sabe disso, só que mesmo Deus sabendo disso, chamando um povo como eu e você, como pecador, os nossos pecados não anulam a sua promessa dele estar presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a partir do momento que a gente entende e visualiza isso, o que a gente vai entender é que a gente vai passar por dificuldades nas nossas peregrinações, a gente vai passar por problemas inúmeros. Mas Deus, como esteve com Abraão, como esteve com Israel, e estará conosco também. Só que nós temos uma vantagem que Abraão não teve, que Israel tinha. E agora a gente tem em dobro, no mínimo. A gente pode aprender com os erros dele. Eu não preciso temer. Olha aqui a história de Abraão, olha aqui a história de Israel. Deus esteve com eles em meio a toda a situação, como eu sei como ele está comigo aqui também. O que me leva à minha terceira e última aplicação. E eu coloquei desse jeito para você gravar de uma forma fácil esse ponto. Nem Abraão era Abraão no início do seu chamado. Ou seja, quando a gente fala de Abraão, como eu falei, aquele herói da fé. E aquele homem imbalível que sacrificou o próprio filho. E aquele homem que saiu da terra dele, pré-terra que não conhecia. E ele é tudo isso. Mas também é um homem que foi covarde diante do meio dos homens. É também um homem que colocou a esposa dele, para ele preferir ver a esposa sendo violentada a morrer. É também um homem que abriu mão da terra para não ter problema com o sobrinho. É esse mesmo homem. Só que ele foi crescendo e aprendendo na sua jornada a cada vez mais confiar no Senhor. A jornada dele não se limitou a apenas aquele momento. Não se limitou a apenas àquela falha, aquele problema de dizer, pronto, eu sou isso mesmo. Senhor, errei, fui, não te mereço. O Senhor merece coisa melhor, escolhe outro. Ele foi continuando a aprender a temer ao Senhor, a conhecer esse Senhor. E a cada dia que foi passando na vida de Abraão, ele foi descansando cada vez mais nessas promessas, a ter intimidade com Deus, para que quando Deus chamou assim, me dá o teu filho, ele nem hesitou. Só que esse já foi Abraão no fim da vida. Experiente, mais santo, mais crente, com mais fé e confiante no Senhor. Então, por que eu pontuo isso como uma aplicação para a nossa vida e com ela eu quero concluir? A gente olha para Abraão e vai dizer assim, mas pastor, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter uma fé como Abraão. Mas por quê? Por quê? Porque eu não teria coragem de sacrificar meu filho se Deus me pedisse. Pois esse é o ponto. No primeiro momento, foi Abraão, e aí entenda a minha linguagem, sacrificou a mulher dele, tá? Abraão sacrificou a mulher dele, pode levar. Para que ele vivesse. Para que esse mesmo Abraão, mais na frente, aprendendo com o seu erro, aprendendo com sua falta de fé, fosse o Abraão que no final não retrocedesse e permanecesse firme e forte nas promessas do Senhor, ao qual ele experimentou e viveu. Só que com um agravante para a gente, diferentemente de Abraão, viu os cumprimentos da promessa em Cristo Jesus. A gente tem a promessa clara de um Cristo que está com a gente em todos os momentos. A gente viu exatamente as promessas ainda expandidas que o próprio Abraão esperava a terra, a qual o arquiteto e construtor era o Senhor. A gente viu a expansão dessa promessa aqui no Piauí, não lá em Israel. Aqui a gente vê exatamente o alcance das promessas. Aqui a gente pode dizer, rapaz, olha como Gênesis 12, 13 é verdade. Eu estou no Piauí, vendo o alcance dessa promessa de Deus a Abraão, como as famílias, como a minha família é abençoada, como Deus cumpriu a promessa lá. A minha dúvida então é, se a gente tem a Bíblia e a história de Abraão, para a gente mesmo aprender com os nossos mesmos erros, por que não seguimos nessa caminhada? Pastor, mas eu sou fraco. Abraão também era no início. O problema é que você foca na sua fraqueza, você foca no seu pecado, você foca nas suas dificuldades, você olha para as situações ao redor, você olha para a fome, você olha para um faraó, você olha para o meio dos homens, escolha, ao invés de olhar para um Deus que o que promete, cumpre e está sempre conosco. Porque a base da nossa fé
é qualquer outra coisa, mas não Cristo e o Evangelho, porque se fosse, é nossa obrigação ter uma fé maior que a de Abraão. Porque Abraão não precisou matar o filho dele, mas como bem diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Nós vimos isso acontecer em Cristo Jesus. Por que então ainda lutamos contra a nossa fé? Porque a gente é tão duro em acreditar nas promessas do Senhor? Porque a gente não consegue viver uma vida diante do Senhor como Abraão viveu depois disso? Ele errou. Tenho certeza que pediu perdão a Deus e seguiu para ser o grande homem de Deus que a gente nomeia nossos filhos até hoje. Isso aqui é Abraão. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Olhe para a sua história. Que ela seja a história de Cristo. Para que você siga, dizendo assim, eu nunca vou ser como Abraão. Lembre-se disso. Nem Abraão era Abraão no início do seu chamado. Tanto é que ele teve seu nome mudado. Algo que a gente nunca pensa que é uma bobagem, né? Pastor, só acrescentou um A. Mas observe que foi justamente pós aquela mudança que você vai ver um Abraão descansando ainda mais no Senhor, na mudança que ele fez. Se Deus transformou a sua vida em Cristo, e sua fé está nele, você pode andar como o nosso pai Abraão nesse sentido. Com fé em Deus, sem medo dos homens, sem medo das dificuldades, porque nós temos um Deus conosco, porque nós temos uma bênção, e ela vai atingir o mundo inteiro, não por nossa fidelidade, não por nosso mérito, mas porque Deus é fiel em Cristo Jesus. Então, meu desejo e minha oração é que ao longo dessa história de Abraão, que nós vamos conhecer, nesse primeiro momento em que nós vemos um ponto de fraqueza da vida desse grande homem de Deus, aprendamos com ele, pois, para seguir como Abraão seguiu, descansando no Senhor, para ser um grande homem e uma mulher de Deus com fé nele. Que Deus nos abençoe.